Muito bem, finalmente chegamos aqui no nosso último vídeo e a pergunta é: como migrar uma API que eu já possuo em outra linguagem para o Python? Então, por exemplo, eu tenho aqui várias APIs, ó, várias linguagens, né, do 3TRP 3.0, tá? Então tem C Sharp, tem Delphi, tem Java, tem Node, tem PHP, né? O que você pode fazer então? Se você quiser aproveitar o que já tem feito, né, você pode explicar ali para o ChatGPT, por exemplo, né? O que é que você já possui, jogar o código para ele e aguardar o retorno dele, tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui, que no caso da minha API feita com o PHP, eu tenho um controller, né? Vou pegar um exemplo aqui do banco, tá? Da classe banco, eu tenho um banco de dados chamado Fênix, que é esse aqui, ó. Dentro do Fênix eu tenho várias tabelas, entre elas eu tenho uma tabela banco, que tem a lista dos bancos do Brasil, tá certo? Daí, aqui no projeto PHP, eu vou ter uma pasta model, dentro de model tem o cadastros, e eu vou ter o modelo do banco aqui, ó, banco PHP, legal? Onde ele vai fazer o mapeamento, né? Objeto relacional para a tabela banco, tá? ID, código, nome URL. Eu também vou ter um controller dentro de cadastro, eu vou ter um controller do banco, ó. Ele vai conter os métodos que serão consumidos. Então vai ter um método get, vai ter, na verdade, dois métodos gets aqui, um vai constar a lista, outro vai constar um objeto. Eu vou ter um método para inserir, um método para alterar e um método para excluir, tá? E, além disso, e finalmente, eu vou ter um service. E nesse service, eu tenho também os métodos para inserir, alterar, excluir, né? Neste caso eu tenho o select, dois selects aqui, eu tenho dois métodos de consulta, tá? Um para consultar lista, outro para consultar uma lista que outro valor, e eu tenho um método para consultar o objeto. E os métodos de inclusão e alteração, eles já estão persistidos, já estão implementados, na verdade, no service base. Ó. Eu tenho um service base aqui, tá? Que contém o método salvar, né? Contém os métodos salvar e excluir. No controller, deixa eu só ver uma coisa aqui, banco controller, ele também herda de um controller base, tá? Esse controller base, deixa eu ver o que é que ele contém. Controller base aqui, ó, tá? Ele tem o método tratar erro, tem o método retornar arquivo e o browser options retornar response. Beleza. Eu tenho que explicar então toda essa estrutura para o ChatGPT e pedir para ele fazer a mesma coisa para o Python, tá? E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Quanto melhor for o seu prompt, né, mais precisa será a resposta aqui do ChatGPT, do Gemini, enfim, da aplicação que você estiver utilizando para gerar esses dados para você, né, da IA generativa, tá? Vou trabalhar com o ChatGPT, vou explicar o seguinte para ele. Eu possuo um projeto PHP usando o Slim que acessa um banco de dados MySQL usando o Eloquent. Primeiro eu comecei explicando quais são as tecnologias que eu estou utilizando, tá? Minha arquitetura consiste em utilizar models, onde estão os mapeamentos das tabelas do banco de dados, vírgula controllers, onde estão os métodos Rust que serão consumidos e services, onde
se encontra a lógica, a regra, né? A regra de negócios. Perfeito. Eu possuo um controller base, de onde os demais controllers herdam, e possuo um service base, de onde os demais services herdam. Eu vou te enviar o controller, o código, os códigos do controller base, do service base e das classes de modelo, controller e negócio de uma tabela chamada banco. Eu gostaria que após o envio desses códigos, você gerasse as classes respectivas para Python, sendo que no Python eu desejo usar o Flask juntamente com o SQL Alchemy. Legal? Acredito que seja isso, né? Esse prompt aqui acho que está bem completo. Vou mandar isso aqui para ele, vamos ver o que é que ele vai me dizer. Ok? Fico feliz em ajudar. Me mande os códigos do controller base, do service base, das classes modelo, controle, negócio da tabela banco, para que eu possa analisar e gerar as classes correspondentes, tá? Perfeito. Por favor, só comece a me enviar código depois que eu te mandar todas as classes. Eu vou enviar em 5 partes. Perfeito, ele está aguardando, né? Então vamos começar com o controller base. Ó. Vou mandar o controller base. Ele está esperando, tá? Vou mandar o service base. Continue esperando. Vou mandar o banco. Vou mandar o banco controller. E finalmente vou mandar o banco service. Legal? Então ele viu. Agora que eu recebi, ele mencionou ali, né? Agora que eu recebi todo o código, eu vou te responder, tá? Então perceba o prompt, como você informa as coisas para ele, como você solicita as coisas para ele, é muito importante, tá? É assim que ele vai te responder da maneira correta. Continuar gerando. Beleza? Vamos ver o que é que ele criou aqui pra gente, ó. Agora que eu recebi todas as partes do código, eu vou começar a converter para Python usando Flask e SQL. Aqui está o equivalente em Python das classes controller base, service base, banco controle, banco service, adaptadas para o Flask e para o SQL Alchemy, tá? Então, ele importa ali o Flask, o JSONify o request, importa o Flask e Alchemy. Daí ele cria aqui a aplicação, cria o link, né, para o MySQL, tá? A configuração para o MySQL, você só vai alterar aqui colocando o usuário e a senha e apontando para o banco corretamente. Aqui está a classe controller base, ele colocou o tratar erro, colocou o retornar response, colocou o retornar arquivo, ele já implementou o método para retornar um arquivo qualquer, tá? Daí ele criou o service base, criando os métodos salvar e excluir, criou a classe banco, legal? Com ID, código, nome e URL, criou o banco controller com o consultar lista,
o consultar objeto, o inserir, o alterar e o excluir, e criou o banco service, com o consultar lista filtro e consultar objeto. Então, tá aí o código equivalente ao código PHP, só que agora em Python, tá? Então, pode ter um projeto em Delphi, em Java, né? E ele pode realizar essa migração tranquilamente para você. Resta você analisar se essa arquitetura aqui, ó, é uma boa arquitetura para ser escrita também com o Python. Pode ser que, da maneira que você fez em Delphi, por exemplo, em Java, quando trazer para o Python, né, quando você trouxer para o Python, não fique tão legal essa forma de montar essa arquitetura. No entanto, essa aqui é uma bem conhecida, né? Você cria a sua classe de modelo, as classes de modelo, cria o controller com os métodos REST e cria o serviço com a regra de negócio, né? Já é algo bem fundamentado e bem utilizado em diversas linguagens, né? Seria algo interessante também para fazer utilizando o Python nesse caso específico, tá? Mas seria assim, né? Chamando a atenção novamente para o fato de você criar um bom prompt, tá? Tudo que você vai conseguir aqui com essas ferramentas, né, tem muito a ver com o prompt que você está criando, tá? Então, esse prompt aqui, ele foi essencial para que o trabalho saísse da forma que eu desejei, tá? E logo depois, ó, eu falo para ele, só comece a me enviar, depois que eu te mandar todas as classes, eu vou enviar em 5 partes. Então ele já espera que eu vou mandar mais 5 coisas para ele. E aí só depois disso foi que ele começou a trabalhar efetivamente. Beleza?